Azul e Gol assinaram um acordo para avaliar a fusão. Caso a união das duas companhias aconteça, a nova empresa vai concentrar 60% do mercado aéreo do país. A fusão depende do fim da recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos, prevista para abril. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a Agência Nacional de Aviação Civil precisam aprovar a fusão, que está previsto para acontecer lá em 2026. Então, vamos fazer conexão com o professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica da USP em São Carlos, o James Walterhouse. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo sempre ao Conexão Record News. Isso é um reflexo do período da pandemia, que as empresas elas sofreram bastante e até hoje, né, estão penando para se recuperar? Boa tarde a todos os espectadores. Todas as empresas brasileiras, após a pandemia, estão endividadas, em dívidas relativamente grandes. E todas elas protocolaram pedidos de concordato em várias cortes internacionais, ou no Brasil ou fora do Brasil. Então, essas empresas estão bastante fracas e elas não são, eventualmente, capazes de suportar alguma outra oscilação no mercado. Então, é natural que elas busquem uma forma de se fortalecer. É ruim para o consumidor, porque, de certa forma, você perde concorrência. No entanto, essas empresas elas estão em constante risco de falência. E se alguma dessas empresas acabar falindo, também perdemos uma outra empresa e perdemos aí a concorrência. Então, no final, não existe uma solução ideal hoje no Brasil. Existe também um outro problema, que é característico das empresas de linha aérea, que em alguns governos, algumas empresas de alguns países, elas foram ajudadas pelos seus governos. Então, elas têm poucas dívidas, porque afinal elas foram subsidiadas. O Brasil não subsidiou as empresas. As empresas são privadas e elas têm que sobreviver naturalmente. Então, elas carregam essa dívida, tem que rolar, isso custa na passagem, nós pagamos por isso, os consumidores pagam por essa pandemia. Só que essas empresas também têm que concorrer no mercado internacional. Então, isso gera uma dificuldade adicional, que você imagina você concorrendo com empresas que não estão endividadas ou cuja dívida foi rolada ou é rolada por governos ou por subsídios. Então, essas coisas geram, todos esses fatos geram uma situação bem complicada para as empresas no Brasil. Então, esse movimento da fusão da Gol com a Azul é uma busca de fortalecimento dessas duas, porque elas otimizam a estrutura de solo, custos de check-in, etc. Ou seja, elas acabam reduzindo o custo, ampliando a malha, né? Então, elas ganham, ficam mais competitivas para conseguir passar por esse período turbulento. Só que, de certa forma, o consumidor vai perder concorrência. Ou seja, professor, para a gente resumir, é um problema que atingiu todo o setor, não só aqui no Brasil, também em outros países. Porém, aqui a situação ficou complicada ainda mais porque faltou um apoio para essas empresas, né? E isso, obviamente, se reflete também no custo da passagem, né? Muito se falava de programas para baratear a passagem e tudo mais para algumas pessoas. Porém, né, a gente vê que o desafio é enorme, né? Sim, para você baratear uma passagem, você precisa ter uma empresa mais enxuta. E nenhuma empresa no Brasil ficou enxuta depois do Covid, né? Todas elas se endividaram excessivamente. A rolagem dessa dívida tem um custo, né? Então, infelizmente, isso acaba refletindo o custo das passagens nacionais, né? Se houvesse, por exemplo, uma nova empresa surgida no Brasil do nada, uma empresa sem dívida e etc., eventualmente ela conseguisse fazer um preço melhor, porque afinal ela não teria que rolar essa dívida. Mas, do jeito que nós estamos no Brasil, todas as empresas disputando o mercado estão endividadas. Professor, pela sua experiência, claro que agora é um processo de avaliação da fusão, né? Mas a tendência é que isso aconteça, deve ter aprovação de todas as partes. Qual que é a sua análise? E mais, se essa fusão não acontecer, quais seriam as consequências? A fusão reduz o custo de operação dessas duas empresas juntas. Ela otimiza muito a malha, aumenta a abrangência da malha
e reduz custo para as empresas. Isso deixa as empresas capazes de suportar oscilações, porque empresas de linha aérea faturam muito, só que gastam muito. Então, a margem de lucro é muito pequena. Então, qualquer oscilação do mercado internacional pode gerar problemas. Uma empresa que já está endividada, eventualmente não consiga suportar uma oscilação. Então, elas unidas, eventualmente, elas ficam mais fortes e consigam suportar. Só que, do outro lado, a contrapartida disso é que o consumidor perde concorrência, o mercado perde concorrência. Agora, se você não deixar, se o CAD, por exemplo, não deixar que ocorra essa fusão, eventualmente, e o mercado oscila, nós estamos vivendo uma época conturbada no mercado internacional, no mundo como um todo, o Brasil, de certa forma, não está bem financeiramente. Então, nós podemos ter uma outra crise financeira e uma crise financeira um pouco mais forte pode acabar falindo de vez uma dessas duas empresas se elas não estiverem juntas, né? Então, são dois lados aí da decisão para o CAD, né? Então, tudo isso deve ser considerado pelos técnicos do governo. Bom, a gente vai seguir acompanhando, passo a passo, sempre informando quem acompanha o Conexão. Professor, muito obrigada, o senhor que sempre nos atende, agora falando ao vivo, direto de um aeroporto em Londres. Então, obrigada mais uma vez e um bom retorno ao Brasil. Muito obrigado e boa tarde a todos os espectadores. Obrigado. Obrigada.